maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer um episódio com essa maravilhosa aqui, a Gil. Obrigada. Eu que Obrigada por ter agradeço. vindo, por transbordar na vida dessas mulheres que vão estar assistindo aqui esse episódio. Ela é personal, esposa do André, mãe da Helena, linda, maravilhosa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre treinos, sobre essa vida de saúde, né? Contar um pouquinho da história dela que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Então pode se apresentar para essas maravilhosas, dizer o que, né? Que já faz um tempo que você é personal, mas desde quando você começou com isso, né? Que é igual você estava me falando ali, de você fez uma faculdade e depois foi para outra. Como que foi essa sua vida, né? Tipo, nessa área? Desde quando? Porque Eu você é resolvi, nova, né? né? Eu terminei o ensino médio, sempre pratiquei atividade física, né? E aí, logo que a gente termina o ensino médio, vem aquela cobrança. E aí? O que você vai ser? Aham. E aí eu não sabia muito bem o que eu queria. Como eu já tinha feito bastante tempo de aulas de inglês, eu falei pro meu pai, vou tentar fazer letras. Vou fazer letras, né? Fiz 3 anos de letras, no último ano resolvi parar. Cheguei para ele e falei assim, não quero mais. Eu não me vejo dentro de uma sala de aula. Eu sempre fui muito agitada, sempre fui muito do esporte e sentia muita falta disso enquanto estava fazendo as minhas aulas lá na faculdade. E aí ele ficou um tempo sem falar comigo, né? Ele falou assim, o que você vai fazer? Vai fazer uma engenharia, uma arquitetura, que ao ver das pessoas é o É que o que dá dá mais grana. dinheiro, né? E meu pai, como uma pessoa mais velha, que veio de uma criação diferente, ele sempre falou, eu não quero que você rale o tanto que eu precisei ralar na vida. Então, talvez para ele o dinheiro viesse mais fácil se eu trabalhasse nessas áreas. Aí eu falei para ele, vou fazer educação física. Imagina o baque, né? E aí ele Pra ficou um ele. tempo sem falar comigo, falou assim, você não vai fazer educação física, porque você vai ter que trabalhar muito, vai ter que dar muita aula, o que você vai ser? Vai trabalhar em escola? Não. E aí fui, fiz a prova lá da faculdade que eu estudei, né, que era em Mogi, e passei. Como eu disse, eu acho que sempre é de praxe, né, fazer essa prova só para eles terem um controle. E comecei a estudar lá. E aí voltava todos os dias. E daí meu pai falou assim, ó, eu pago a faculdade, porque eu tinha conseguido um certo desconto, mas você vai precisar dar um jeito de arcar com o transporte. Você tinha quantos anos? Você já era uma jovem adulta? Acho que eu tinha 18 anos na época. É. Tava aí muito jovem 18, adulta, né? 19 anos, alguma coisa assim, porque pensando que assim, eu terminei o ensino médio antes de todo mundo por conta Da idade, da do idade de mês. corte. Aham. Então eu terminei mais nova, eu sempre fui a mais nova da sala. Então eu terminei com 16 anos, talvez. E Aí você aí. fez os 3 anos. Aí eu fiz os Uns 3 anos, 19, eu pode acho que foi ser. isso daí, de 19 para 20, mais ou Aham. menos, até essa transição, né? E eu era a turma de meio de ano também. Da faculdade de Educação Física. E aí ele falou, né? Eu arco com a faculdade, você precisa dar um jeito no transporte. E aí eu comecei a procurar, já trabalhava antes, né? Comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Mesmo na faculdade de letras eu já trabalhava em academia como recepcionista. Já trabalhei em Tudo voltando para sua área. já trabalhei com telemarketing, já trabalhei de entregar panfleto. Eu sempre falei que trabalhar para mim nunca foi uma dificuldade, sempre foi uma solução para minha vida. E aí consegui o primeiro estágio que era em São José. Saía daqui de Jacareí, ia para Mogi, batia em Mogi de manhã, que eu estudava cedo, voltava, ia direto, pegava o ônibus que saía de Mogi, ia para São José, demorava umas 3 horas para chegar em São José. Chegava lá umas 2, 3 horas da tarde, mais ou menos. Trabalhava até as 8, pegava o ônibus, voltava para Jacareí,
treinava, porque era uma jovem, né? Sei. Tinha toda a disposição de treinar. energia, A né? energia tava lá a mil, treinava, ia para casa às 11 horas e todo dia nessa batida. E final de semana ainda fazia alguns biquinhos de trabalhar com assessoria de corrida. Tudo voltado nessa área já, né? Ali eu já estava mais voltada para a educação física. Aí quando você acabou assim, na faculdade que você falou, né? Que aí você tava lá já trabalhando e tudo. Nesse momento, quando você acabou a faculdade, você conheceu o André e casou? Não, na verdade, eu conheci o André, eu estava terminando a faculdade. Foi em 2015, terminei a faculdade 2016, mais ou menos, 2017, eu acho. Acho que como era turma de meio de ano, no meio de 2016 para 2017, alguma coisa assim. E aí eu conheci o André um pouco antes. E aí ele foi seguindo, né? Ele fazia engenharia também, aqui em Jacareí. E a gente começou a ficar muito mais próximo. Vamos casar? Vamos casar. Tipo, foi uma decisão nossa, né? Em 2018 a gente casou. Ah, que legal. Mas ele não é nada Da área, assim. E assim, deve ser um pouco difícil, assim, há um pouco de dificuldade quando não para entender, né? Porque você trabalha com homens, né? Então, ó, tem esses ciúmes também de ou ele sempre foi muito maduro para isso, ou você se colocou, né, como tipo, ó, essa é o meu trabalho. Você já foi moldando antes do casamento, tipo, ó, eu trabalho, meu é público no geral, mulher e homem, se tiver ciúmes, você se colocou nesse lugar ou você acha que você teve sorte porque teve já um cara que entendeu o seu propósito? Ele teve umas 2 crises de ciúme só no meio disso tudo. Que foi com um amigo meu de São José. E é coisa muito nada a ver, né? E com um aluno meu, talvez. Mas daí eu coloquei ele no lugar dele e me coloquei no meu lugar. Falei pra ele assim, olha, eu trabalho com isso. Não tem como, eu sou sua esposa, eu tô com você. Só que santo de casa não faz milagre, né? Ele gosta de praticar atividade física? Não, né? E aí, falei, daí desde lá, a gente não teve mais esse problema. Quem tinha mais ciúmes era eu. Eu tinha mais ciúmes, hoje eu já não tenho mais, né? Olha que interessante, né? Porque, assim, como personal, gente, vocês viram corpão, vocês vão ver a foto dela e tal. Eu acho lindo esses corpos dessas personal, assim, né? Todo num lugarzinho, né? Tudo bonitinho e tal. E ter, porque eu vejo lá na academia os personal sempre, né? Com tanto mulher quanto homem, jovem ou já mais velha e tal. E eu sempre fiquei assim, imaginando que seria uma vida um pouco complicada num relacionamento. Por conta de que sempre tem muito público, né? Muito público. E tipo, não tem essa, eu trabalho só com mulher ou eu trabalho só com homem. Principalmente no começo, né? Quando a gente começa uma carreira principalmente de personal, você não consegue escolher o público que você vai voltar. Agora eu já consigo nichar mais. Eu trabalho com casal, com mulher e tô principalmente trabalhando com idoso. Que a maior parte dos meus alunos são 60 a mais hoje. E tô adorando essa parte de trabalhar com eles, esse conhecimento, sabe? É muito legal. E ajudar, né? Ajudar. O próximo, né? Porque o idoso, para você, né? Mãe, que você vai estar assistindo, né? A importância do exercício, porque não é só pro corpo, né? Mas principalmente pro idoso é muito a mente, né? Na verdade, ajuda muito, eu né? sempre falo para os meus alunos que são um pouco mais novos que assim, a musculação, não falo nem a atividade física, mas eu falo a musculação. Ela é uma plantinha que você planta e conforme você vai treinando, você vai colhendo os frutos lá na frente. Eu sempre dou um exemplo que a minha avó materna, ela faleceu de câncer, acho que deve fazer, a Helena tá com 3 anos. Faleceu em janeiro, a Helena nasceu em março.
ela chegou uma fase, chegou um estágio do câncer que assim, lógico que não era só isso, né? Ela não conseguia mais levantar da cama porque ela falava que ela sentia muita dor. E aí, conforme eu fui estudando, fui conhecendo sobre isso, eu percebi que o que faltava nela era massa muscular. Ela não tinha força para levantar. Tanto que eu tenho hoje um aluninho de 94 anos, um aluninho de 94 lindo. anos, que ele não consegue mais fazer exercício sozinho, sabe? Eu levo ele para caminhar um pouco comigo, de mãos dadas, né? Ou às vezes eu abraço ele e ele fala assim: ah, eu tô muito cansado, porque ele não tem essa força muscular para fazer essa caminhada. Entendeu? Olha isso, gente. Olha como é importante a gente entender que é o que você falou, é uma planta, é uma semente. Então a gente está semeando, está fazendo os exercícios e tal, para quando chegar, né, numa certa. Que é igual, eu, por exemplo, eu sempre fiz exercícios, né? Só que quando eu sofri um acidente de carro, que eu fiquei 11 meses sem andar, automaticamente você fica numa zona de conforto, né? Eu lá, meus 20 e poucos aninhos, tal, tá lá com o corpo bonitinho, ainda tá tudo certo. Só que hoje, né, com 40 a mais, essa perna, eu nunca parei. Eu sempre fazia, daqui a pouco, sabe, parava, daqui a pouco fazia, daqui a pouco parava, tal. Mas hoje que eu fico mais assim, mais regrada, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai Sim, vai entendendo entendendo a que importância, a né? importância, eu vejo essa minha perna, que eu fiquei 11 meses sem andar, eu não pego o mesmo peso, por exemplo, que eu pego na Pega na outra. outra. E aí, então, pode ser referente a essa Falta de força massa. muscular. Falta de força muscular. E é uma coisa muito louca que as pessoas, elas não têm esse conhecimento até hoje, com tanta informação, elas não imaginam o que a falta de força muscular ela pode fazer no seu corpo, falando lá no futuro. Então, a atividade física, a musculação que a gente faz hoje, musculação, tô falando de crossfit, não tô falando de pilates, lógico que o pilates, ele ajudaria, mas a musculação, o treino isolado, que é feito hoje, você vai ver lá na frente. Vai ver os Que resultados lá na interessante. frente. Que interessante. E isso já dando um gatilho para você, porque, gente, eu tô aqui querendo muito, já ainda aqui para ela contar esse testemunho dela, ajudou muito, né, a você no período que você passou, que eu quero que você conta, né, essa fase quando veio da pandemia e tal, ajudou muito a você se fortalecer, né, Sim. os exercícios, né? Conta um pouquinho pra gente referente a essa ajuda, que é um contexto, né? Sim. Que veio com a pandemia, ela como personal, né? Não, você fazia só a academia, né? Porque eu conheci ela, gente. Ela era minha professora de Body Combat. Combat. Que eu amei aquilo, sabe? Que é tipo você fazer Os o exercícios da box música. com música. Aham. Então, eu amei aquilo que eu lembro quando você saiu, não vai ter mais, tá? Até hoje as meninas me Até pedem. hoje. É muito gostoso, muito gostoso. E eu conheci ela nesse tempo, que foi antes da pandemia, e logo veio a pandemia. E aí, Sim. o que aconteceu com você, assim, Quando começou a pandemia, eu acho que foi março de 2020? de 2020. A academia fechou. E aí eu falei assim, o que eu farei da minha vida? Agora, e agora? Sempre trabalhei em academia, sempre trabalhei dando aulas. Dava alguns personagens, mas não era o meu foco na época. E aí a procura de personal em casa, a domicílio, depois foi em março, acho que junho começou a aumentar muito. Que daí as pessoas viram que dava, né, para fazer com máscara, mais longe, mas que todo mundo precisava se movimentar. E ninguém aguentava mais ficar em casa, né? E aí eu comecei a bombar de aluno, bombar. Foi a época que eu mais tive aluno. Eu tinha uma média de 23 alunos.
E isso daí enchia, eu começava a dar aula às 6, terminava de dar aula às 10, todos os dias praticamente. E aí, no meio dessas aulas, 2021, as coisas já começaram a voltar, né? Mas ainda não 100%. Os Era alunos, 70% que podia. os alunos ainda não sentiam aquela confiança de voltar para a academia. Segui dando aula, falei para a academia que eu trabalhava que eu não ia mais dar aula de ginástica, que eu ia ficar só como personal. E aí, continuei dando aula para os meus alunos a domicílio. E aí um dia eu fui pegar o peso no meu carro, né? Levava tudo no meu carro. Fui pegar uma anilha de 10, minha coluna travou. E na hora eu pensei, né? Deve ser pelo tanto de aulas que eu dei. Porque como eu te disse, na época que eu casei, cheguei a dar 50 aulas na semana de ginástica. E isso era muita coisa. E a maioria das aulas que eu dava, eu precisava fazer. Então, ia dar uma aula de bike, eu precisava fazer. Body combat, precisava fazer. Eu não podia deixar o aluno fazer sozinho. Dava aula numa academia lá em São José, que eles pediam isso pra gente. E era muito legal, né? Eu adorava. Mas era muito cansativo. E aí foi casar também uma tripa, né? E aí pedi para uma aluna minha que é médica para pedir uma guia, né, de uma ressonância. E aí veio que tinha uma hérnia, bico de papagaio, tudo que eu já esperava. E embaixo falou que tinha alguma coisa no rim, que eu ia precisar ir ao médico para ver. E aí até mandei, né, para essa minha amiga, falei para ela assim: "Olha aqui, fulana, Tô lascada com a coluna. Não, além de estar ruim com a coluna, ainda apareceu mais isso, mas em tom de, tipo, de brincadeira, sabe? E aí ela falou assim, me manda foto. E aí na hora eu falei assim, opa, o que aconteceu? Ela mostrou pro marido dela, que também é médico, e aí me encaminharam para um especialista de rim. E aí fui, cheguei lá no doutor, ele apalpou, falou assim, aqui tá tudo bem, mas a gente vai ter que conversar, porque eu acho que você tá com um tumor, eu acho não, você tem um tumor, aí a gente precisa fazer uma biópsia. E aí você fica em choque, né? Seu mundo desmorona ali. Sim, com certeza. Meu mundo desmoronou e veio muitos porquês. Por que Deus? Por que eu tô passando por isso? Eu sempre me cuidei, eu sempre fiz atividade física e tava numa constância de atividade física muito boa. Sempre comeu direitinho. Sempre comi direito, mas aconteceu. E aí fiz a biópsia demorou pelo menos uns 30 dias para sair, o que era 2 semanas, demorou mais. E aquela agonia me apertando, me apertando, me apertando. E eu mais próxima de Deus, porque senão acho que ia ter surtado. Com certeza. Muito. Descobri que eu tava grávida. No meio de tudo isso. E aí cheguei pro médico, na volta, né, quando saiu a ressonância não, quando saiu a biópsia, e falei pra ele assim, ó, antes da gente começar, eu preciso falar pra você uma coisa, eu tô grávida. Ele só fez assim, meu Deus do céu, ferrou. E aí ele falou assim, ó, então a gente vai ter que ver, estudar direitinho o que vai acontecer, porque a biópsia, ela veio inconclusiva, então a gente vai ter que fazer a retirada desse rim. Daí eu falei pra ele, depois, doutor, talvez depois a gente precise entrar com uma quimioterapia, com uma radioterapia, mas só depois que a gente fizer a biópsia e souber o que é. E aí, eu... Meio que surtou, ou você ficou paralisada, tipo... Não, você fica paralisado na hora... Só que Porque tinha um ser dentro de você, dentro né? de mim, e meu maior medo, eu nunca pensei em ser mãe, nunca. Tanto é que a gente casou em 2018, a gente nunca tinha sentado para conversar sobre filhos, eu e o André. Nunca, porque isso daí não era uma coisa pra gente, sabe? Foco. A gente gostava da nossa liberdade, a gente gostava da nossa vida a dois. E Deus me presenteou com a Helena. Foi no momento que eu mais precisava. Se agarrar, né? Emocionalmente, espiritualmente. Eu precisava agradecer a Deus de alguma forma.
E entender que aquilo dali, que tudo que eu tava passando tinha um propósito. E possivelmente o propósito era eu dar mais valor na minha vida e eu dar muito valor na Helena. E aí fiz, né? A gente esperou o primeiro morfológico, que foi com 12 semanas. E aí viu que tava tudo bem, que ela não tinha problema nem nada. Com 13 semanas fiz a retirada do rim. E aí o médico, a hora que ele tirou foto. Eu tenho foto no meu celular, depois eu te mostro. Aí depois manda que aí a Gabi Não, é coloca muito pras meninas. feio. É muito feio. Ah, então não vai. Eu sou privilegiada. O tumor, ele era maior do que meu rim. Ele tinha 9 centímetros. Uau! Então, ele já estava comprimindo os outros órgãos. Tanto é que foi desse lado aqui. Foi do lado esquerdo. Eu não tinha a volta da cintura. Ele era mais inchado e eu nunca tinha entendido por quê. E aí, depois cheguei e conversei com ele, né? Perguntei por que isso tinha acontecido. Aí ele falou que talvez podia ser muita pancada ou genético, porque a gente quer entender, né? Sim. O porquê que isso aconteceu. Já que você come direito, faz exercício, tá? E aí ele falou que poderia ser por conta disso, então a gente leva mais pelo lado genético. Tenho que fazer acompanhamento hoje, todo ano, né? Esse ano já fui, para ver se tá tudo bem. Faço uma dieta um pouco diferente, não posso comer muita proteína. Qualquer coisinha que já dá, eu já acho que vai acontecer alguma coisa, né? Aham. Mas a atividade física, ela segurou a minha cabeça naquela hora, porque uma coisa que eu tenho é disciplina. Eu sei, vou falar pra você que, não vou falar que eu amo fazer atividade física. Eu não amo, mas eu sei que eu preciso. Porque senão eu já ia ter surtado muito e muitas vezes, principalmente nessa fase do rim. Se eu não tivesse agarrado em Deus, fazendo atividade física, Você tinha pirado. eu tinha pirado, porque era meu escape ali. E você sabe que o meu pai, né, faleceu de câncer, minha avó, e o que você tá falando meio que a gente pira, porque eu, glória a Deus, nunca tive, mas todo ano eu faço o check-up e tal, por conta de paternidade, a genética é mais forte do que até da minha mãe. E então eu sempre faço, né? E aonde as pessoas mais adoecem e se dá mesmo, assim, tipo, pra doença, porque ela se dá pra doença, é justamente quando não tem isso, sabe? Quando você não tem, cara, eu vou vencer, né? E a atividade física, ela não mexe só com o seu corpo, ela mexe com o emocional. Porque eu vejo por mim, quando eu tô muito estressada, no dia que eu não vou pra academia, parece que o estresse ele é em dobro. Só que se eu vou, eu acordei, tipo, fui dormir estressada. Aconteceu alguma coisa, eu vou dormir. E eu sou uma mulher de oração mesmo. Vou lá, eu me agarro, eu tenho o meu momento, tal. Eu fico com aquela paz. Mas no dia seguinte, já acorda, porque é nosso isso. Automático com o problema do dia anterior. O que eu aprendi? A ir lá na bicicleta ou na esteira, sabe? O correr. E aí, quando eu saio da academia, além de eu pegar e falar assim, venci mais uma, aquele problema que eu dormi, ou que mesmo que eu dormi já tranquila, que eu acordei já pensando nele, eu já não penso mais. Ele por fica dois pequeno, motivos. né? Fica pequeno. Por dois motivos. Primeiro, porque eu sei, né, que existe as inas, né, que a gente fala citocina, dopamina, tal, tudo isso que vem com a atividade física, é muita oração, né? Então, essa conexão de a gente ter com Deus, que é o que fez você, né, se agarrar, que foram esses dois motivos, que é a atividade física que você já tem, né, no seu DNA, já é seu, e você ter se agarrado
em Deus para entender o propósito, mesmo querendo entender o porquê, o não desistir da vida, e não só porque você estava com a Helena, mas não desistir da sua vida é algo que você que está assistindo, você precisa entender que o se agarrar a Deus, se agarrar no seu bem maior, que é você mesma, que quando você olha, você fala, peraí, eu preciso me ajudar, né? Eu preciso de mim, né? Tá tudo aí. Mas e aí? Eu vou ficar me lamentando com tudo que tá aí? Ou eu vou olhar e vou falar assim, essa ferramenta, porque o exercício físico, sabe? É uma ferramenta que a Sim. gente tem, né? E aí você veio, aí a Helena, tudo bem, a barriga foi crescendo, e aí? Porque aí você já tinha operado, você já tinha Já tinha tirado. operado, eu tirei. E aí ficou aquele medo, né, durante a gestação toda, o que podia acontecer. Com 30 dias de cirurgia, o médico falou que eu poderia voltar a fazer atividade física. E eu voltei. Mesmo sem peso, eu voltei a fazer atividade física e fiz até a Helena nascer. Acho que eu parei de trabalhar com 36 semanas. 37 semanas eu parei de trabalhar. Mas você passou um período bem difícil com essa gestação, né? Porque você falou da sua avó, né? Porque a sua avó, que a Helena nasceu em março, a sua avó faleceu de em janeiro, câncer em Em janeiro. janeiro. Você tinha acabado de vir de uma cirurgia de um câncer. É se agarrar muito e entender que. Sabe o que eu vejo assim, sabe, Gil? É que você se agarrou assim. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo que vem de Deus, certo? E o Espírito Santo, ele te acolheu de uma forma para te dar essa força de continuar e persistir, porque ter um amor próprio, o amor pela vida, não a sobrevivência, mas o viver, sabe? Sabe que antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu já sabia do rim, né? E aí teve um dia, foi numa terça, eu nunca vou esquecer. Foi numa terça-feira. Minha mãe é muito crente em Deus, muito próxima da igreja. Minha aluna das 8 desmarcou e era perto da casa da minha mãe. Aí eu falei assim, nunca tinha feito isso. Falei assim, vou passar lá para tomar um café, né? Eu tava muito mal naquele dia, muito, muito mal. Eu só sabia chorar, eu dava aula, eu esquecia. Eu entrava no carro, eu chorava. E aí fui até a casa da minha mãe, sentei na frente dela, ela olhou para mim e falou assim, você tem alguma coisa para me falar? Eu falei para ela assim, não. Ela falou assim, você tem certeza que você não tem nada para me falar? Eu falei para ela, tenho. E aí o tempo passou, passaram algumas semanas e eu descobri que eu tava grávida. Um dia minha mãe sentou comigo e falou assim, sabe por que aquele dia eu perguntei pra você se você tinha alguma coisa pra me falar? Eu falei pra ela, não, por quê? Ela falou assim, porque eu sonhei com Deus. Ele veio me avisar que ele ia te curar. E pra ele te curar, ele ia te dar um presente. Nossa, que mulher de oração. E aí a gente descobriu que eu tava grávida. E a Helena veio, né? E a gente sempre fala que a Helena é um milagre na nossa vida. Ela é um presente de Deus na nossa vida. É o propósito, né? Muito grande. Que linda essa história. E assim, como nós, mãe, a gente tem o poder da oração mesmo, porque como mulher, e isso está em Gênesis 1:27, diz o seguinte, que Deus ia fazer o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Isso está em Gênesis 1:27. Então a gente já era um sonho de Deus em Gênesis 1:27. Quando foi em Gênesis 2:18, se eu não me engano, diz o seguinte, que a mulher, né, não seria bom o homem ficar só, então deu a mulher, que ia fazer a mulher para ser uma auxiliadora e uma ajudadora. Mas olha que legal, a auxiliadora e a ajudadora, ele não colocou
apenas do marido. A auxiliadora e a ajudadora do homem. E na Bíblia, homem é pessoa. Aham. Então, nós, como mulheres, é muito importante a gente entender que nós somos uma auxiliadora, uma ajudadora. E o que a sua mãe, você, eu, você que está aí, entender que a nossa oração, essa intimidade, porque é o que você falou, sua mãe, tem intimidade com Deus. Sim. E quando a gente tem a intimidade com Deus, acontece porque aí já foi um milagre. Sim. Porque ela já tinha total segurança. Você tá aí sofrendo, filha, já deu tudo certo. Já deu tudo porque certo. Deus já falou, Deus já mostrou, Deus veio e falou. E assim, a gente precisa realmente acreditar e crer que existe esse Pai que cuida, existem propósitos, que tem coisas que a gente não vai saber o porquê que a gente está passando. A gente só vai passar, né? A gente só vai passar, mas quando a gente se agarra nesse propósito e falar, e é tão interessante que Deus ele veio, né, falou para sua mãe, né, antes de você Antes falar de eu saber. alguma coisa, antes de você saber de alguma coisa, veio, falou o que ele fez. Olha como que, cara, Deus é tão detalhista e tão maravilhoso que ele trouxe para o fundamento, para a matriarca, que é a sua mãe, o quê? Aquela força que você, com certeza, nesse tempo precisou e que, tipo, se agarrou de uma forma e falou assim... Porque no inconsciente você olhava com certeza sua mãe... Minha mãe tava despedaçada. E aí, só que ela transbordou. Perto de mim, ela tava super forte. Porque ela transbordou aquilo. Porque como ser humano, que é o que a gente falou, né? Como ser humano, você passou. Só que ainda fica, né? Sim. Um pouco de medo, né? Ah, eu não posso ficar doente, é isso. Porque é nosso. Aham. É nosso. Então a gente fica aí automaticamente, por mais que Deus venha assim, a gente ainda fica inseguro e é aquilo, né? Com certeza ela transbordou aquela força, sabe, aquela energia de falar assim, já deu tudo certo, e lá no secreto dela, com certeza ela se desmoronava. Tanto é que ela falou pra mim que foi a pior fase da vida dela que ela passou, porque eu fico me imaginando hoje como mãe, né? Se a minha filha chegasse pra mim com um diagnóstico desse, como que eu ia reagir? E aí, se a Helena fica doente, eu já choro. Imagina. Imagina. Eu imagino, porque querendo ou não, Gil, é algo recente, Ah, é. né? Não é algo que passou 10, 15 anos. Não, e parece que nem aconteceu, sabe? Hoje, olhando pra trás, eu fico pensando assim, meu, como que isso aconteceu comigo? Como eu tive força pra passar por isso e não surtar, né? Aham. Mas aí eu acho que é onde também, que é pelo fato dos exercícios que mexe Ah, muito sim. com a mente e tal, que é o que a gente está falando, óbvio te ajudou muito, muito Muito. com isso. E a Helena é super saudável, né? A Helena é muito agitada. É menina. Muito agitada. Menina, super normal. Tem uma menina e um menino e digo com toda a autoridade. Menina falou que menina, ah, não, menina é mais tranquila. Não é, não. Gente, me apresento com a menina tranquila, porque até hoje eu não conheci, não. Mas assim, é muito interessante, né? O que você está falando, né? Sobre esse seu testemunho. Cara, é muito forte. Ela tirou um rim, né? E na gestação. Então é assim, o milagre dela pode ser o seu também. Só que a gente precisa realmente ter essa fé. Acreditar que existe algo maior do que... Na Bíblia diz o seguinte, que não é pelo que eu vejo, mas é pela visão de Deus. Então quando a gente pede, sabe, Senhor, eu não consigo enxergar, mas eu vou colocar o meu pé e o Senhor vai dar o caminho. Essa fé a gente precisa ter para passar por todas as
né, os desafios, por todos os problemas. Acho que pra passar pela vida, né? Porque Sim, para que ela seja até um pouco mais leve. porque em todos os dias vão ter alguns desafios, né? Todos os dias. Tem algum dia que você termina o dia e fala assim, nossa, hoje foi tudo bem. Nunca tem, né? Sempre tem alguma coisinha que acontece ali no dia que parece que tá tentando te testar, te provar para você sair de perto ou do caminho de Deus. Com certeza, não tenha dúvida disso, porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E como que ele faz isso? Não é matando sonhos, é enganando as pessoas, né? A gente vê num tempo como esse, como as pessoas estão enganadas, como as pessoas estão doentes emocionalmente, né? Não é nem tanto, no entanto que até 2030 a maior doença do mundo é a depressão e a ansiedade, que é a que vai mais matar pessoas. Então, no entanto que o propósito desse podcast, né, sempre foi para transbordar na vida dessas mulheres que vale a pena permanecer, vale a pena confiar, vale a pena continuar, vale a pena você ter fé, porque são tempos difíceis, são tempos muito difíceis. Aí veja lá, você com tudo isso tal, passou por tudo e aí veio o quê? Veio a depressão o ano passado. Na verdade, depois que você é mãe, você já não se conhece mais, né? E eu acho que eu tive muito esse problema de identidade. Depois que a Helena veio, eu me doei muito pra ela e a gente se doa mesmo. Tanto é que até 6 meses eu não deixava ninguém chegar perto da Helena. Se alguém chegasse perto da Helena, eu começava a tremer. Sabe, eu tive muito, que o pessoal fala de baby blues, né? Que é que é a pós-maternidade, né? Depois que o neném nasce. Então, eu não deixava ninguém me ajudar, era tudo eu, tudo eu, tudo eu. E eu aprendendo a ser mãe, André aprendendo a ser pai. E como eu te disse, o André não teve essa figura paterna na família, então ele não sabia muito bem como se portar. E eu tentando segurar as pontas aqui, as pontas ali. E aí eu percebi que, assim, as coisas só aconteciam. Sabe, quando você acorda e deixa o dia te levar? O meu propósito sempre foi a Helena. Eu acordava e falava assim, eu vou continuar esse dia porque eu tenho ela e ela é uma criança, ela não sabe se defender, eu preciso cuidar dela. Mas nunca fui eu. Eu continuei, claro, fazendo atividade física, porque era um momento que eu conseguia colocar o meu fone. Eu sempre falo para toda mãe, que é recém-parida, né? Vai pra academia, que seja 15 minutos. Coloque seu fone, caminhe na esteira, só isso. Coloca a sua série para você ter um momento seu. Um momento só seu, sem cobrança, sem nada. Se acolher, né? Se acolher, porque a gente esquece da gente. Eu já não lembrava mais quem eu era. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Ano passado, eu tava sentindo que a minha TPM tava muito exacerbada. Ela não passava nunca, sabe? E eu o tempo todo cansada, até chegar uma hora em que eu não tinha mais vontade de levantar da cama. E o André olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? E eu chorando, eu falava pra ele assim, eu não quero mais fazer nada, eu quero ficar aqui, eu não quero mais levantar. E eu sempre fiz acupuntura. E essa minha amiga, ela é especialista em ciclo da mulher e tudo mais. Ela falou assim, Gil, vai ter que passar no psiquiatra. O André ele foi viajar em julho do ano passado e aí foi a pior fase. Eu fiquei muito mal e por eu estar muito mal, a Helena ficou muito mal. Ela começou a ter febre, urticária. Eu falei assim, eu preciso me cuidar. Já que eu não consigo pensar em mim agora, eu preciso pensar nela. Preciso me cuidar por ela. E aí procurei uma psiquiatra, comecei a fazer terapia e ela falou, possivelmente você esteja com uma depressão,
vai ter que entrar com medicação. E daí fica todo aquele preconceito, né? Puta, vou ter mesmo que tomar? Mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tive. Ainda continuo tomando a medicação, tenho altos e baixos, mesmo fazendo atividade física. Essa semana foi uma semana que eu tive um baixo muito grande. Precisei mandar mensagem pra ela, pra gente se encontrar antes do previsto. Porque assim, é o que a gente tava falando, né? A vida vai acontecendo. E às vezes a gente se sobrecarrega demais. E aí quando eu percebo que eu tô esquecendo de mim, eu falo assim, não, preciso voltar pro caminho. E aí, sabe o que é muito importante que a gente entenda, e eu tô vivendo muito isso, e com as minhas mentoradas eu digo muito isso. Quando a gente entende que nós somos filha antes de qualquer coisa, sabe? É filha, não é do pai e da mãe que tá aqui. Porque de o Deus. pai e a mãe que tá aqui, eles são usados para quê? Para cuidar, para criar, para gerar, né? Mas a gente é fruto de um Deus que vê todas as coisas e entender que essa identidade, né, que Deus nos dá como filha amada, porque olha o cuidado de Deus, Ele te deu um presente, que é a Helena, para que seja um incentivo para você, porque Ele já sabia que se você não tivesse ela, com tudo que você passaria, com o rim, com a depressão e tal, de repente hoje a gente não estaria aqui conversando. Sabe? Então, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um pai que Ele ama, Ele é o próprio amor, né? E Ele cuida. E quando a gente entende, sendo filha, a gente tem herança, certo? E tendo herança é o quê? É a própria vida, é a eternidade. A gente tem uma herança, a graça de Deus que veio pra gente é o próprio Espírito Santo. Então é assim, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então o nosso corpo, ele é só um movimento, né? Mas o que tem a nossa alma que grita por muitas coisas e muitas coisas que a gente leva na nossa mochila que não é nossa, né? Que é do marido, que é do filho, que são de outras pessoas. Na quinta-feira eu tenho um estudo que eu faço com as mulheres da igreja e eu falei muito sobre reconhecimento. E o reconhecimento que a gente tem, né, que a gente quer, a real, não precisa, porque a gente é filha. Então a gente é reconhecida pelo pai. Então tem coisas que, por exemplo, no meu caso, meu marido um dia acordou super estressado, um dia lindo, um sol maravilhoso, depois de tantos, né, dias de frio e tal. E aí o que vem? O meu ego, o meu orgulho, né? De que, tipo, eu preciso resolver tudo e a gente não precisa resolver tudo. E quando eu olhei assim pra ele, eu falei, cara, o cara tem que ser grato, porque tem um fôlego de vida, porque tem gente que não nem acorda. Tem gente que já, igual o meu filho fala, de arrasto pra cima. Sabe? E o ser grato. E aí, naquele momento, eu respirei e falei, é um processo dele, não é meu. Porque é isso que a gente tem que entender e que é isso que nos ajuda muito, sabe, Gil? A seguir, não sobrevivendo, mas vivendo. E assim, é igual ela ainda continua tomando. Tem uma amiga minha também que ela toma. Gente, se o médico fala para tomar, toma. Porque vai chegar um tempo que vai parar. Porque é o organismo. E as pessoas falam muito, né? Que a depressão, já tenho certeza, que a depressão é a falta de Deus. E com certeza não é. Não é. Porque durante esse período eu vi muito Deus na minha vida. Muito.
porque senão eu não conseguiria. São as células, né? É o corpo, é a exaustão. Você passou por um tempo, né, de uma exaustão. Você engravidou. Peraí, você engravidou, você descobriu nesse mesmo momento que você teve um câncer. Tumor. Aí você tirou o seu rim nessa gestação. Antes da sua filha nascer, você perdeu um ente muito querido que foi sua avó. Olha a exaustão, né? O cansaço do corpo físico. Emocional, Porque, né? e o emocional também, ele encaixa num corpo físico, porque o cérebro, né, ele é o que, né, os nossos pensamentos, ele traz as nossas emoções e as nossas emoções geram os comportamentos. Então tudo tá aqui. Tudo tá aqui. Então, quando a gente vai entendendo e trazendo essa consciência, e o consciência, minha amiga, é o ser filha, é o cuidado de Deus. Então, quando você entende esse cuidado de Deus e tipo assim, meu, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho um tio que já teve depressão e assim foi daquelas de ficar meses dentro do quarto. Depois, o que, que ele fez? Se agarrou nos exercícios, que ele emagreceu acho que mais de 25 quilos, sabe? Ele trabalhava muito, era muito trabalho, era muito trabalho. Então você entenda o que, que você está fazendo tanto para ser reconhecida. Porque, querendo ou não, muitas das coisas do nosso inconsciente vem desse reconhecimento que eu preciso da aprovação de pessoas, do reconhecimento. Às vezes, tipo, meu pai diz que eu não ia ganhar dinheiro com isso, tal, então precisa de uma certa aprovação. Aham. Quando a gente vai entendendo, por isso que a terapia é maravilhosa, Essencial. essencial, a gente vai entendendo o que a gente está projetando. E aí, o que, que eu vou dizer para você e para você que está assistindo? Quando tem essa virada de chave, e assim, que foi muito para mim, tá sendo assim para mim maravilhoso o tempo que eu tô passando. Tenho muitos desafios, muitos. Só que eu entendi que eu sou filha. E a partir do momento que eu entendi que eu sou filha, o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, muitas coisas eu vou trazer. Outras eu vou falar a história deles, não é minha. E vou deixar lá, porque é a pedra que não é na minha mochila. É a pedra que A gente tenta carregar o problema de todos, de né? todos, de todos. E a real é que é um engano que o inimigo traz para os nossos pensamentos, que a gente tem que ser boa o suficiente. Tem que ser boa o tempo inteiro, tem que ser boa pra tudo, tem que conseguir tudo, tem que dar conta de tudo. A minha psicóloga fala muito isso. Porque a gente, como mulher, a gente traz muito isso, né? Sim. Eu preciso, é aquilo lá que a gente estava conversando. Eu preciso ser uma super mulher para ajudar minha mãe, para ajudar meu pai, para ajudar meu marido. E ainda preciso cuidar da casa, lavar a roupa, preciso cuidar da minha filha, preciso ver se ela tem tarefa, preciso sentar, fazer tarefa com ela. Ai, meu Deus, mas e a louça? O que eu vou fazer? Então, ela olhou pra mim e falou assim, calma, meu, você não consegue, você não precisa dar conta de tudo. Dá conta de uma coisa só. Terminou? Vai lá, passa pro próximo nível. Faz uma coisa de cada vez. Exato. Não tá conseguindo? Uma coisa que eu me cobrava muito era assim, a Helena não vai assistir televisão. Ela não vai assistir televisão, não vai. E aí eu me desdobrava para não colocar ela na frente da televisão, enquanto ela tava querendo brincar, sentava com ela, brincava, fazia comida, sentava, então era uma correria. Hoje eu já não faço mais, sabe? Eu falo para ela assim, filha, a mamãe tá muito cansada hoje, filha, vamos assistir um filminho? Eu não me culpo mais por isso, sabe? Eu fiz o melhor que eu pude naquela hora. Não, e assim, a gente sempre faz o melhor que a gente pode. E é tudo uma medida, né? E quando a gente vai entendendo a essa nossa medida, porque eu também já fui, assim, de me cobrar muito. Só que a gente vai ressignificando. Todo dia, Paulo diz em Romanos
que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas renovar a mente todos os dias. O que é essa renovação da mente? É deixar com que ele nos traga essa consciência do eu não sou capaz, mas ele me capacita, nos traz a consciência do que não deu para lavar a louça e tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu não dei conta e tá tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque a gente vem de gerações. É uma herança que já é de gerações de gerações e gerações foram do cobradas ter, disso, né? Do ter. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, você não pode o marido, você não pode depender de homem, porque se acontecer alguma coisa, não sei o que, a gente já vem disso, né? Desse conhecimento todo que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, o conhecimento que eles tinham, porque eles também já foram filhos, então eles trouxeram também. E aí você ressignificar isso e colocar, tipo, eu sou filha de Deus, perfeito. Eu nunca vou ser, porque quando eu estiver já na perfeição é de arrasto para cima. Já não precisa mais. Já não precisa aqui. mais, né? Então, a gente sempre vai estar nessa transformação diária, né? E você aceitar, porque assim, é uma humildade, Gil, você vir aqui num podcast e contar, sabe, a sua história, e também é uma cura. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente se liberta. Então, o se libertar, que Deus ele continue te dando essa humildade, essa sabedoria de entender que tá tudo bem, que é um momento. E que assim, a Helena, quando ela foi ver, ela falou assim, minha mãe é top, sabe? Porque é um legado que a gente deixa para os nossos filhos. E quando a gente olha e fala assim, meu, mais um dia, eu consegui. Porque o amanhã a gente não tem. Não. A gente só tem o agora. Nem o hoje a gente tem. A gente tem o agora. Uma coisa que eu gosto muito de pensar comigo é que assim, a gente tem o agora, ele chama presente porque ele realmente é um presente pra gente. E a gente tem que pensar no agora. Lógico que a gente precisa planejar os outros dias, precisa ter um planejamento. Sim. Mas você não tem controle de nada. Não. Ontem eu tava conversando com um amigo e aí, no meio de tudo isso, eu decidi que ia ser maratonista. Em abril desse ano eu corri 42 quilômetros. Eu vi! Linda. Lá em Porto Alegre. Ano que vem pretendo correr 47. Caraca. Vai dar 47, eu acho. 5 no sábado, 42 no domingo. Um amigo meu ontem falou assim, não, porque ano que vem a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falei pra ele assim, ó, a gente pode fazer planos, mas o amanhã só a Deus pertence. Amém. É sobre Daí isso. ele falou assim, é isso mesmo, Gil. Mas tá tudo bem, a gente vai fazer isso, a gente vai... Beleza. É sobre isso. E aí entender, que a Gabi já fez assim pra mim, entender que realmente, né, o se agarrar em ser filha é muito importante, sabe? Porque, pensa, Deus, que é o Pai, Filho, Jesus, e o Espírito Santo que está em nós. É uma ligação, Essa energia, porque é uma energia, né? Que vem do céu, que tá dentro de nós, é se agarrar e falar assim, meu, hoje de manhã, quando eu acordei, né, que eu, na verdade eu não tinha entendido, né, que eu quase cancelei, né, o episódio de hoje por algo que um dia eu conto aqui pra vocês, e aí eu fui orar, porque eu tipo, cara, Senhor, o que o Senhor quer? Eis-me aqui. Que eu seja usada para o propósito dele. Porque nada pertence a mim, tudo pertence a ele. Então, quando eu vou entendendo, cada vez eu vou ressignificando e eu vou tendo paz e não me pesa.
Porque Jesus já levou a cruz pesada. Jesus já pegou e foi levando e falando assim, meu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus fala bom ânimo, ele não quer dizer que a gente vai ser feliz todo o tempo. Ele quer dizer que a gente tem que perseverar todo o tempo. O bom ânimo é persistir e não desistir. Então isso eu trago aqui para você, eu trago aqui para vocês, que tenham bom ânimo, sabe? No mundo a gente vai ter aflições, teremos desafios, vão ser dias assim, dias que é complicado, aí daqui a pouco vem aquela coisa e fala, nossa, aquela paz, pode ter certeza que vai vir alguma coisa. Daqui a pouco a Vem tempestade alguma chega coisa, de novo. por quê? É cíclico. Mas porque a gente sempre está sendo transformada, então uma hora a gente está no raso, daqui a pouco a água vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando até você estar nadando lá. Sempre vão vir coisas para testar a gente. Sempre. Para tirar a gente do caminho de Deus. Sempre, sempre. E assim, que bom que você veio. Eu que agradeço, eu te adorei. Agradeço. Poderia ficar aqui conversando o dia todo. Podia mesmo, né? Porque é sempre tão bom, né? E eu quero que você deixe assim um recado para essas maravilhosas que estão no outro lado, né? De uma motivação mesmo, o bom, como vale a pena viver. Eu acho que o que eu mais posso pensar para falar agora, não desistam de vocês. Vale a pena, sabe? A gente se colocar em primeiro lugar, a gente se cuidar. Não desistam de vocês. Você vale a pena. Amém, é isso, exatamente isso, porque Jesus ele fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que como que a gente vai amar ao próximo sem se amar? Então eu pego essa deixa da Gil, se ame, mulher, se olhe no espelho, entenda que você é filha amada e que você tem o poder dentro de você de se olhar e falar assim, eu decido a viver, eu decido a não sobreviver, mas decido a viver com amor, se olhando, né? Sabe? Não importa se você, eu não consigo fazer exercício, só começa. Tudo bem, Só começa. Começa lá, igual ela falou, 15 você minutinhos. É mãe de primeira viagem, que do segundo vai ser diferente, viu, amiga? Pelo amor de Deus. Pelo amor sempre de Deus. Diferente, sempre diferente. Então, você que acabou de ter filho, tal, é igual ela falou, pega o fonezinho, vai lá, faz a sua caminhada, não consigo ir pra academia, tal, faz a volta no quarteirão, na rua, entendeu? Mas faz, se cuida, não dê pra lavar louça, tá tudo bem. A hora que o bebê tá dormindo, vai lá e dorme também. Junto. Entendeu? A hora que ele acordar, você vai e faz as coisas. Porque a gente precisa se acolher, se amar. Então, que esse episódio se cobrar menos. Então, que esse episódio seja para nós que estamos recebendo muito, né? E para você que tá aí, como a Gil falou, não desista, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar respondendo. A Gil também, tenho certeza que se vocês perguntarem, ela vai responder, tá bom? E é isso, mulheres. Um grande beijo pra vocês. Gil, tchau, mais uma obrigada, vez, viu? meu amor. Foi ótimo. Deus abençoe, Adorei, viu? Obrigadão. Amém.